Olá, muitas graças. Bruhim Rabaim, sejam todos bem-vindos ao meu vídeo. Hoje estou propondo um tema que é muito crucial para se entender o Brit Hadashah, ou conhecido o Novo Testamento. Só podemos compreender o Segundo Testamento quando temos o conhecimento da primeira aliança, das Escrituras, do Tanakh, como se fala, do Velho Testamento, e também conhecendo o período intertestamentário, ou seja, aqueles 400 anos que compreende do Primeiro Testamento ao Segundo Testamento. Muitas pessoas falam que aquela página branca foi onde Deus ele silenciou por 450 anos. Só que isso não é verdade. Deus não silenciou. Deus estava usando os grandes mestres de sua lei, de sua Torá, para poder incentivar as pessoas a viver conforme a sua vontade. E eu quero começar essa aula de hoje citando um verso da Brit Hadashah, do Novo Testamento. Mateus capítulo 24 fala o seguinte, que na cátedra de Moisés estão assentados os fariseus e os escribas. Beleza. E há um tratado na literatura judaica chamado Pirkei Avot, Dicas dos Pais, que fala o seguinte, no prefácio, abre aspas, Moisés recebeu a lei do Sinai e ensinou a Josué, Josué ensinou ao juiz, o juiz ensinou os profetas ensinaram os homens da grande assembleia. E esses homens da grande assembleia, eles predicaram 3 palavras. Primeiro, seja ponderado nos julgamentos. Terceiro, criem uma cerca para proteger a Torá. E o terceiro, façam muitos discípulos. Fechou aspas. E cito outro texto dos escritos dos nazarenos, do chamado Novo Testamento, que está na carta de Mateus, capítulo 28, que fala o seguinte, que coloca na boca de Jesus o seguinte, ide, ensinai a todas as nações e fazeis discípulos. Fechou aspas. Então quero começar com esses textos, tanto da literatura judaica, tanto dos escritos dos evangelhos. Lembrando que os evangelhos ele não é uma literatura à parte, não, da literatura rabínica, não. Todos se compreendem em um mesmo gênero. Então, primeiramente temos que voltar 500 anos antes do primeiro século da era cristã ou da era comum. Temos que entender primeiramente que no ano 590 no ano 597, quando Nabucodonosor ele invade a Judéia, sitia Jerusalém e leva os judeus cativos para a Babilônia. Ele leva só as pessoas que tinham posses, as pessoas que eram abastados. Então ele destrói o templo, sitia a cidade, arrasa completamente a cidade. E ele deixa só as pessoas desprovidas de qualquer bens materiais, deixa só as pessoas pobres, os povos da terra, ou como se fala em hebraico, os Am-Haaretz, os pobres. Então, eles vão para a Babilônia
e passa 70 anos conforme as profecias de Jeremias. A gente pode encontrar essas passagens no livro de Jeremias. E o Império Babilônio, ele cai e os judeus permanecem. Então toma de conta, invade Ciro o Grande. Ciro o Grande, ele invade a Babilônia e se torna um imperador do momento, digamos assim. Então, passa 70 anos os judeus na mão de Nabucodonosor, o rei da Babilônia, e passa na mão de Ciro. Então Ciro, por estratégia política, lembrando que Ciro ele impunha uma política branda sobre seus súditos. Então ele vai e elabora um tratado, um édito, onde todos os judeus eles pudessem regressar para a sua terra natal, para a Judéia. Então Esdras, por ser o governador do povo, ele vai tomar a frente e vai despertar, vai orientar as pessoas para voltar, para reconstruir as suas terras. Por mais que fosse difícil, por mais que fosse muito complicado a situação que eles encontravam. Nós podemos ver no livro de Esdras que Ciro ele falou que devolveria tudo o que o rei antecessor dele, Nabucodonosor, tinha trazido para a Babilônia. Então Esdras vai e começa a desenvolver formas de buscar, de entender o porquê isso tinha acontecido com eles. Outrora eles tinham templo, outrora eles tinham terra, outrora eles tinham tudo, agora estão sem nada. Então essa fica o que alimentam eles é apenas a lembrança que outrora eles eram um povo, uma nação que tinha a sua estrutura política, religiosa, e social bem organizada, bem definida. Então eles agora se vê totalmente arrasados e destruídos. Então na Babilônia mesmo, o Dário, o rei persa, ele libera toda a autonomia para os judaítas estudarem, estudar e se desenvolver ainda como povo, só que um povo subalterno a outro povo. Então, na Babilônia mesmo, eles vão começar a se reestruturar, a se restabelecer ainda como povo, meio que de forma pequena, pouca. Então, assim, começa a nascer as sinagogas. Quando eu falo de sinagoga, não estou falando de edifício, de prédio, de apartamento tal qual conhecemos hoje, não. Estou falando de reunião, reunião de comunidade. As pessoas se reuniam aos pés de um grande mestre da lei, da Torá, onde esse mestre ele ensinava as pessoas. Então essa sinagoga é um conceito grego que é reunião de comunidades, reunião de pessoas em uma comunidade. Então o conceito de sinagoga ela nasce na Babilônia. Então a sinagoga ela nasce na Babilônia. E tal com isso também tinham os escribas. Os escribas eram aqueles que compilavam a Torá. Então tal que para compilar a Torá, primeiro tinha que ser uma pessoa muito versátil na lei. Então tal que a literatura rabínica, a tradição atribui esse privilégio a Esdras. Então tal que o nome dele é o escriba Esdras, ou Esdras Hassofer, o homem do livro, o homem da lei. Então Esdras ele começa a dissimular ou a desenvolver essa prática, essa técnica, então tal que para a pessoa tornar-se um escriba versátil na lei, tinha que
antes de começar a escrever, tinha que decorar todas as palavras. Ou seja, primeiro você decorava, você aprendia de forma oral, decorada, depois você colocava por escrito. Então, tal que é o rolo da Torá, que é o primeiro 5 livros canônicos, bíblicos, autoritativos, eles contêm um total de 12.430 letras. Então, primeiro, para poder chegar a isso, você teria que primeiro compreender todas as palavras, saber, conhecer todas as palavras que estavam lá